Evangelista Wellington Ramos, compromisso no reino de Deus, pregando, instruindo, esclarecendo, condenando e combatendo contra todo erro, todo conceito maldito que vem deturpar a verdade do Evangelho. O meu compromisso é pregar a verdade do Evangelho e combater o bom combate da fé, condenando e reprovando todo conceito formulado que não condiz com a verdade do Evangelho, que contraria e traz confusão na mente do povo em relação à verdade do Evangelho. Esse é o meu compromisso como pregador, e eu acho, e tenho certeza, que eu não trabalho a axiologia. Eu não trabalho o que eu acho, nem o que alguém acha. Eu trabalho o que a verdade revela. Então, os pregadores que Deus envia, vocaciona, capacita e manda, é para trabalhar no ministério da palavra, pregar o Evangelho, esclarecer as pessoas. Essa é a finalidade para que Deus levanta profetas, não com o ofício do Velho Testamento. Os pregadores de hoje, a responsabilidade dele não é trazer revelação nova, particular de Deus. Os pregadores de hoje, o compromisso é transmitir a revelação de Deus que está aqui na Bíblia, pregar o Evangelho. Essa é a revelação de Deus que o mundo precisa ouvir, que Deus quer que o mundo conheça aquilo que está revelado no Evangelho. Então é para isso que Deus nos vocaciona, é para isso que Deus vocacionou e deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para esse ministério. O ministério da informação, da comunicação do Evangelho para o mundo, fazendo discípulos para Cristo, conduzindo a humanidade a Cristo, direcionando as pessoas a Cristo, mostrando o caminho para as pessoas seguir, que é Cristo, mostrando o lugar e o meio da salvação da humanidade, que é Cristo. O Evangelho nos leva a trabalhar essa verdade no conhecimento das pessoas. Quando algum profeta, evangelista, bispo, padre, papa, que diz que é homem de Deus, está trazendo uma informação que não condiz com o Evangelho, quando algum desses homens que diz que é de Deus ministra alguma doutrina, algum ensinamento que não se submete unicamente ao Evangelho, quando alguém adiciona, mistura e coloca outros enxertos no Evangelho, essa pessoa, ela não está na direção do Espírito Santo, ela não é de Deus. Quando alguém cria algum mecanismo, cria outros meios, coloca, enxerta, adiciona no Evangelho de Cristo alguma outra coisa que o Evangelho não mostra, essa pessoa não é de Deus. Esse ensinamento, essa doutrina é de demônios. É por isso que temos que estar atentos, irmãos. Devemos ser prudentes, buscar conhecer. Mas conhecer o quê? Conhecer a revelação de Deus que veio para nós por meio de Cristo, o Evangelho. O Evangelho da salvação. É o poder de Deus, irmão. Está revelado isso. Para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a cor, a raça, a nacionalidade, seja judeu, seja grego, católico, evangélico, budista, testemunho de Jeová, mórmon, bom, ruim, rico, pobre, preto, branco, gordo, magro. Toda a humanidade precisa de salvação. E a salvação só vai ser conhecida pela mensagem do Evangelho, que você vai ter o conhecimento do lugar, do caminho e do meio dessa salvação, que leva o homem a Cristo. O Evangelho não leva ninguém a nenhum lugar, a nenhum homem, a nenhum ritual, a nenhum sacrifício.
a nenhuma outra coisa dessas que está sendo ensinada para o povo viver, praticar e estar preso, servindo, como se fosse meio de salvação. O Evangelho não leva ninguém a nenhum outro alvo. O alvo, a direção, o caminho, a porta, o meio que o Evangelho mostra para o homem chegar a Deus e ser salvo é Jesus, irmão. O Evangelho não mostra a ninguém nenhum ambiente para o homem estar lá para ser salvo. Religião ou igreja. O Evangelho não conduz ninguém a fazer nenhum ritual, nem sacrifício, nem penitência, nem pacto, nem voto, nem coisa alguma para alcançar a graça de Deus, irmãos. O Evangelho não leva ninguém a estar dentro daquele ambiente, participando daqueles cerimoniais, dos rituais, estando ali cativo, submisso, escravizado dentro de ordenança, de tarefa, de obrigação, para cumprir como se fosse para Deus. O Evangelho não leva ninguém a estar submisso, guiado por nenhum líder religioso, de religião nenhuma ou de igreja. O Evangelho nos conduz a Cristo. O Evangelho nos leva a se submeter, a guardar, a praticar, está se conduzindo pela palavra de Deus, que é Cristo, luz para o nosso caminho. A luz de Deus para nos guiar na vida com Deus é Cristo. O guia, o pastor que Deus colocou para nos guiar para a vida com Ele é Cristo. O Evangelho nos leva a isso. O Evangelho não nos leva a aprender doutrina de igreja A, de igreja B, de igreja C. O Evangelho nos leva a aprender de Cristo. A guardar a doutrina de Cristo, a se manter fiel, firmado, alicerçado na rocha que é a palavra de Cristo. O Evangelho não me manda defender valores, princípios e causas de igreja, de religião nenhuma. O Evangelho não me manda ser adepto, filiado, propriedade, negócio, ser membro de nenhuma instituição religiosa. Eu tenho que ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Não dentro de uma instituição que os homens dizem que é a igreja de Deus. Eu tenho que estar em Cristo para ser membro dessa igreja. Eu tenho que me manter fiel e perseverando a Cristo, em Cristo, na palavra dele, para permanecer ligado neste corpo. Como igreja de Deus, que é o povo de Deus. Então o Evangelho, ele precisa ser comunicado às pessoas. E para que isso? Para que as pessoas ouçam o Evangelho. Quem ouvir, crer e se converter à direção do Evangelho, será salvo. Não há salvação sem o conhecimento do Evangelho. Ninguém pode ser salvo se não conhecer o Evangelho e não perseverar nele. Ninguém pode ser salvo. Paulo disse isso aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, dá uma lidinha lá no versículo 1 e o 2. Ninguém pode estar na salvação de Deus se não tiver com a sua vida guiada, dirigida pela direção, a informação do Evangelho. E o Evangelho não dirige, não mostra a ninguém o meio e o caminho para a vida com Deus, para a salvação, dentro de nenhuma igreja ou religião, por meio de nenhuma vida religiosa do legalismo imposto para as pessoas viverem como se fosse para Deus. O Evangelho não mostra a ninguém que deve buscar encontrar Deus dentro de algum ambiente. O homem encontra Deus quando ele crê no Evangelho, está em Cristo. Deus está em nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não preciso ir a Deus dentro de uma igreja. É em Cristo. Quando eu estou em Cristo, estou em Deus e Deus está em mim. Quando eu estou em Cristo, eu me torno templo e morada de Deus em espírito. O Evangelho não me ensina a estar na casa de Deus ali, aqui ou acolá, dentro de nenhuma instituição. Nós temos que pregar essa verdade para o povo. Nós temos que formar o povo discípulo de Cristo. Nós temos que levar o povo a estar no lugar da salvação. E o lugar da salvação não é dentro de nenhuma igreja ou religião. O povo tem que estar submisso, devoto, praticante. Não é nenhuma tarefa de igreja, vivendo legalismo de igreja. Como se fosse a vida para com Deus, a obra de Deus, o servir a Deus, dentro de uma instituição, centralizando o seu viver, sua vida ali dentro. Nos dogmas, nas crenças, nos credos. Não, gente.
nós pregadores do Evangelho temos que condenar esse sistema maldito que leva as pessoas a viver nesse entendimento preso, escravizado na religião, como se fosse a vida, o meio de estar em Deus e encontrar Deus. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não mostra que Deus está centralizado dentro de nenhum ambiente religioso. O Evangelho não ensina ninguém a adorar a Deus ali, aqui ou acolá. O Evangelho nos ensina que o lugar da adoração é nós, a nossa vida, o nosso viver. Não é um ambiente religioso criado pelo homem que centralizou, escravizou o povo ali dentro, como se Deus estivesse ali. O ambiente místico. Eles mistificaram este lugar chamado igreja. Eles criaram o misticismo e centralizaram Deus ali dentro. E colocaram essa mentira no entendimento do povo, que só vai ser de Deus, só encontra Deus, só adora Deus, se estiver ali, servindo naquele conjunto de regra, de norma, de princípios, que é o legalismo religioso. Nós, pregadores, temos que denunciar isso, irmão. Eu fico olhando, meu Deus, por que é que as pessoas que se dizem homem de Deus não pregam a verdade? Não denunciam o erro que o sistema está pregando aí para o povo como se fosse verdade de Deus? Por que é que os pregadores estão calados, coniventes, compactuando, comunicando com essa maldição? Sabe por quê? Porque eles estão também escravos, presos no sistema. Eles não querem contrariar o sistema. Eles não querem perder a conveniência no sistema. A solenidade de vidas, de ajuntamento, de eventos, de atrações, de entretenimentos que eles vivem no sistema. Eles já se acomodaram com esta vida do sistema. Eles foram cauterizados as suas mentes com a mentira do sistema, onde estão alienados, vivendo a sua vida reta pelo sistema. Não tem liberdade para pensar, usar o senso crítico, raciocinar. Eles estão alienados. O sistema, ele prende as pessoas com a mentira, para que as pessoas entendam que está servindo a Deus ali, vivendo tudo aquilo que é imposto, determinado pelo sistema, na autoridade e no domínio dos líderes que governam o povo, com arrogância, prepotência, soberba. São autoritários, se colocam como senhor do povo, como dono do povo, escravizando o povo na submissão a eles, sem questionar. É isso que o sistema faz com essas pessoas que estão dentro destes centros religiosos, denominações, instituições, seja elas católicas, evangélicas, espíritas, mormon, budista, qualquer que for o sistema religioso. É um sistema que está a serviço do reino das trevas, no governo dos homens, na influência de Satanás. Porque o governo de Deus é Cristo. E só está no reino de Deus quem está em Cristo, não em igrejas, religiões. Então, o evangelho que nós temos que pregar para o povo, comunicar ao povo, ensinar ao povo, formar o povo no conhecimento do evangelho, para que o povo esteja em Cristo, porque o evangelho leva o povo a Cristo. O evangelho não leva ninguém a nenhuma igreja, religião, como meio, lugar de vida com Deus. O evangelho leva o povo a Cristo. O evangelho leva as pessoas a estar submissa, praticando, guardando, consagrando e devotando sua vida a Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Não é dentro de uma instituição religiosa, nas práticas e nos sacrifícios religiosos. O evangelho coloca em nós a esperança da vida com Deus por meio de Cristo. Não porque está numa igreja. Os adeptos das religiões, a confiança dele de que são de Deus é por meio das igrejas, dos trabalhos, da devoção, do compromisso, da vida, que eles centralizam seu viver dentro das igrejas. E eles têm a consciência, eles têm uma certeza, eles têm uma esperança falsa de que estão em Deus por meio desse segmento, desse princípio, dessa direção, desse lugar. Religião, instituição, igreja, servindo e praticando daquela regra e norma do legalismo estabelecido pelos homens. É aí que eles pensam que são de Deus. E eles são
trabalhado a mentira nele de que se ele sair daquele lugar, daquela religião, daquela igreja, ele está desviado de Deus. Quantos estão aí julgando outros que não estão dentro de igreja, de que não são de Deus, dizendo que estão desviados, só porque não estão dentro das igrejas, vivendo mais o legalismo e a formalidade religiosa? Porque dentro das igrejas, o povo é cauterizado com a mentira do diabo, para que fique na sua mente o entendimento de que você, se sair da igreja, dos lugares religiosos, né? Igreja, as instituições, os ambientes religiosos. Se você sair desse ambiente e não tiver mais dentro da formalidade desse ambiente, você está desviado de Deus. É isso ou não é que as pessoas pregam, vivem e entendem? Você que é religioso, você só tem certeza de que é de Deus? A confiança que tu tem é a tua igreja. É a tua vida religiosa. Se tu sair e não viver mais essa formalidade, você tem no seu entendimento que está desviado de Deus. É isso que o diabo trabalha, essa mentira no entendimento do homem, cegando o seu entendimento da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não informa isso. Então, essas mentiras do diabo pregadas dentro do sistema afastam as pessoas de Deus. Porque o sistema faz o povo pensar que a vida com Deus é centralizada dentro do ambiente chamado igreja. O Evangelho nos mostra que a vida com Deus é por meio do conhecimento e da fé, da convenção a Cristo, estando em Cristo. O diabo coloca no entendimento das pessoas, através da mentira pregada no sistema religioso, que é neste lugar, igreja, o lugar de buscar a Deus, de adorar a Deus, de viver e fazer a obra de Deus dentro das igrejas, sobre o sacrifício religioso e as ordenanças impostas pelos homens, para cumprir as metas, as regras e cumprir as obrigações. O diabo coloca na mente das pessoas que servir a Deus é viver isso. Só pode adorar a Deus se estiver nas igrejas. É o que o povo vive no seu entendimento. Vai para onde? Vou para a igreja adorar a Deus. Quem diz isso, quem está dentro desse entendimento, não conhece a verdade. O Evangelho não ensina isso. A adoração a Deus não é por meio de um ambiente, dentro de uma liturgia, dentro de um culto. Porque até o culto, o povo não sabe o que é culto. Esse culto que o povo vive nas igrejas, Deus não recebe. Não é esse culto que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é um culto racional. Entregando-nos a Ele como os nossos corpos vivos, como sacrifício santo, perfeito e agradável para servir a Ele. Que é o culto racional, é aquele que está lá em Romanos 12 que Paulo fala. Não é esse culto formal, não é esse culto mecânico, não é esse culto de solenidades, de atração, de entretenimento. O culto que Deus quer de nós é esse aqui, ó irmão. Esse é o culto que o cristão deve praticar, deve viver na sua vida. Não é esse culto que o mundo vive nas religiões que copiaram do Velho Testamento. Romanos capítulo 12. Vem ver qual é o culto que Deus quer de nós. Qual é o culto que Deus aceita. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O que é eu apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É eu estar submisso, convertido, me negando a Cristo. Para a minha vida, o meu viver, servir a Ele. Esse é o culto que Deus quer de nós. Não é esses ajuntamentos solenes que Deus reprova, condena e abomina. Já lá no Velho Testamento, Deus já reprovou isso. Dá uma lidinha lá no capítulo 1 do profeta Isaías. Dá uma lidinha lá no capítulo 7 do profeta Jeremias. Dá uma lidinha lá em Amós, capítulo 2. Deus não quer ser adorado através de ritual, de sacrifício religioso, de culto, de vida formal dentro da religião. Deus não quer ser adorado por meio de um ambiente, naquela solenidade, naquele culto mecânico. A adoração a Deus é na minha vida,
É no meu viver. Como diz aqui, esse é o culto que Deus, Ele quer de nós, irmão. Eita, vai para onde, irmão? Vou para o culto, adorar a Deus. Você está perdido, irmão. Porque você foi ensinado errado. Vem aprender, conhecer a verdade. O verdadeiro culto é esse que está aqui, que o cristão tem que praticar. Tem que viver, não é em 2 horas, num momento solene dentro de um ambiente. É na sua vida e no seu viver. Eu tenho que estar adorando, reverenciando, cultuando a Deus na minha vida, no meu viver, toda hora, o tempo todo. Esse é o verdadeiro culto. Romanos 12, 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é eu me negar para me submeter a Cristo. E aí Paulo vai dizer, sacrifício vivo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu faço isso com entendimento. Eu faço isso compreendendo. Eu faço isso dentro daquilo que Jesus me orientou. Esse é o culto que eu tenho que oferecer a Deus. É a minha vida, o meu viver submisso, negando-me, renunciando-me para me guardar na vontade e na direção do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. Seguindo, estando firmado na palavra dele. Esse é o culto que Deus quer de nós. Então, gente, nós temos que instruir o povo nessa verdade. Pregar o Evangelho. O Evangelho não ensina você a viver esses cultos que o povo está vivendo aí. Culto de poder, culto disso, culto da família, culto da restauração, culto da campanha, culto da marcha, culto do pacto, culto do voto. Culto do aniversário da igreja, culto do casamento do pastor, culto do filho do pastor, culto do aniversário do cachorro do pastor. É tanta festa nessas igrejas, é tanto entretenimento nessas igrejas, é tanto evento nessas igrejas, é tantas coisas vãs que o povo está se reunindo para viver e aprender e seguir, praticar, ser devoto, colocando sua vida, centralizando o seu viver dentro dessas igrejas. O que você tem que fazer é buscar congregar com os irmãos em algum lugar para aprender, ser instruído, ser informado, ser ensinado com a verdade do Evangelho para estar aprendendo de Cristo e sendo discípulo de Cristo. Não é estar vivendo a formalidade religiosa nas solenidades, nas sociais, nos ajuntamentos, dentro de igreja. Nem tampouco vivendo escravizado em trabalho, em fardo, em regra, em normas estabelecida pelo homem dentro de igreja, como se isso fosse obra de Deus, servir a Deus. Você tem que conhecer a verdade. O povo está vivendo dentro das igrejas perdido da direção de Cristo, porque tudo que é ensinado dentro das igrejas desvia você do alvo, que é Cristo. Vou mostrar aqui. Eu falo dentro de conhecimento de causa. Eu falo com segurança. O que eu prego aqui, eu não prego porque eu ouvi alguém pregar. Eu não sou papagaio para repetir o que a pessoa prega. Eu vou examinar na palavra antes de afirmar alguma coisa. Eu vou pedir autorização na palavra. Eu vou pregar com a autoridade da palavra. É por isso que eu tenho que examiná-la. É por isso que eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer. Para que eu não esteja aqui falando água com açúcar, falando o que eu não entendo, o que eu não conheço, nem o que eu domino. Eu tenho que conhecer o que eu prego, eu tenho que ter convicção, eu tenho que pregar com firmeza e confiança que eu prego, porque a minha fé está no que eu prego, e o que eu prego é o Evangelho, aonde está a minha fé, por onde eu sou guiado. Os valores e os princípios que eu guardo para a vida com Deus é aquilo que o Evangelho me mostra. E eu vou mostrar a vocês aqui que tudo isso que vocês estão vivendo dentro das religiões, igrejas ou qualquer outro ambiente religioso, está desviando você de Cristo. A primeira mentira pregada como verdade de Deus, dentro do sistema religioso, igreja ou qualquer outro, é a mentira de que ali é a casa de Deus. Que o povo tem que buscar encontrar a Deus ali. Que o povo tem que adorar, servir e oferecer seus sacrifícios, suas ofertas ali. Porque ali é a casa de Deus. É o lugar de devolver o que Deus mandou. É o lugar da casa do tesouro. Mistificam esse ambiente, criando tanta mentira nele, que a mente do povo está cauterizada, estão embriagados nessa mentira, vivendo essa mentira. E hoje o povo vive pregando isso.
Vou para a casa de Deus, vou adorar a Deus, vou levar os 10% para a casa do tesouro, porque eu tenho que dar a Deus. Dar a Deus não é dar à igreja. Tu quer dar a Deus, tu quer agradar a Deus? Ajuda o próximo. Mata a fome de quem está com fome. Estende a mão para o miserável. Socorre o que precisa de socorro. Faz o bem a quem te faz mal. É aí que tu agrada a Deus. Não é com a tua vida formal dentro de igreja. Quer agradar a Deus? Tira toda a miséria, malícia, impureza do teu coração. Perdoa. Tira a mágoa. Tira o ódio. Tira o fingimento. Tira o rancor. Tira a hipocrisia. Aí tu agrada a Deus. Tu quer agradar a Deus? Não é dentro de igreja, vivendo culto, vivendo ritual, cumprindo cerimonial, cumprindo obrigações e metas. Tu quer agradar a Deus? Seja verdadeiro. Honre as pessoas. Não julgue ninguém. Viva verdadeiramente na sua vida, no seu viver, a palavra de Deus. Não a vida religiosa que o diabo leva os homens a viverem presos, escravizados, na mentira pregada por Satanás pelos homens dentro da religião. Quer agradar a Deus, irmão? Não é tu se vestindo bonitinho para humilhar o outro, para tu se fazer melhor, mais santo, mais de Deus. Quer agradar a Deus? Aprende com Cristo, ser humilde e manso de coração. Limpa o teu interior. Não se preocupa com o exterior. Não se preocupa com o teu perfil, com a tua performance, com a tua vida que quer apresentar para os homens. Vai ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Vai buscar agradar a Deus, não aos homens. Vai buscar mostrar a tua realidade para Deus, não a tua mentira para os homens. Quer agradar a Deus, irmão? Não é dando 10%. Isso não foi pedido na nova aliança por Jesus. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Quem é que pode tirar o mandamento que Deus estabeleceu e colocar outro? Ninguém, só o próprio Deus. E o mandamento agora não é mais dentro de regra, de cerimônia, de sacrifício, de obrigação, de lugar, vivendo tarefa religiosa. O mandamento agora é esse que Deus ele quer de nós. A nossa vida em Cristo. Crer naquele que ele enviou. Amar uns aos outros. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Jesus veio trazer agora a realidade, a verdade que o homem precisa conhecer para chegar a Deus. Não é mais pelo pacto que Deus fez com o povo de Israel. Agora é pela revelação de Deus através de Jesus. Quer agradar a Deus, irmãos? Devota a tua vida, consagra o teu viver na palavra, não é nas igrejas. Quer agradar a Deus, irmãos? Prega a verdade do Evangelho. Tem tantos aí que dizem que é profeta de Deus, homens de Deus, estão cheios da unção, do poder de Deus. Olha o que eles estão pregando. Examina o conteúdo da mensagem dele. Examina, observa a direção que ele está levando o povo com esses ensinamentos. Aonde é que o povo está sendo formado? Em quê? No quê? Aprendendo de quem? Meus amados irmãos, quero comunicar a vocês essa verdade que o Evangelho nos revela. Nós precisamos despertar enquanto é tempo, buscar o conhecimento da verdade, para ter o conhecimento da vida com Deus. A multidão está pensando que estão vivendo com Deus, estão em Deus, porque estão dentro dos seus ambientes, da sua vida religiosa. Cuidado. Cuidado que você está dentro de uma mentira pensando que é a verdade. Cuidado que você está negando o caminho da verdade para andar na mentira e permanecer na mentira. Cuidado que você pode estar afastado, reprovado de Deus, morto, pensando que está vivo, pensando que está em comunhão com Deus. Cuidado. Você pode estar
ainda na maldição do pecado e em juízo e condenação, pensando que está salvo indo para Deus. Cuidado. A pergunta é, qual a certeza, a confiança e a segurança de que tu estás em Deus? Aonde tu estás se gloriando? Aonde tu estás se apoiando? Qual o alicerce e a base da tua fé? Todos vão dizer que é Jesus, mas a prática vai levá-los a reprovar. É o que Paulo vai dizer a Tito, sua primeira carta. Olha o que Paulo diz a Tito. Todos confessam que é de Deus, mas não é dizer que é de Deus que é. Vamos ver o que é que essas pessoas estão entendendo, qual é a prática de vida que elas estão vivendo de fé em Deus. É isso que vai comprovar se elas é de Deus ou não. Não é o que ela diz que é de Deus, é o entendimento delas, é a prática delas. Olha o que Paulo vai dizer a Tito. Capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles confessam. O mundo, a humanidade nas suas religiões, diz que é de Deus. Mas quando a gente vai ver a prática, o entendimento, a direção, os princípios, os conceitos, os valores, não estão no Evangelho. Logo são abomináveis, reprovados por Deus. Os católicos dizem que são de Deus. Vai analisar a doutrina, os princípios, os valores de fé que eles vivem com Deus. Não é o que o Evangelho ensina. Estão reprovados. É abomináveis. Vai analisar o que os evangélicos vivem na religião evangélica. Eles dizem que são de Deus. Vai analisar a doutrina, as práticas, a vida de fé que eles vivem para Deus. Aonde eles estão centralizando sua fé, sua esperança em Deus. Vai analisar. É abomináveis, estão reprovados por Deus. Vai analisar os princípios, os valores vivido de fé, como se fosse para Deus, dos testemunhos de Jeová, dos mormons, dos espíritas, dos budistas, dos que vivem na religião do candomblé, dos que vivem em qualquer religião. Vai analisar os princípios, o conhecimento deles, o que eles praticam, o que eles entendem, a sua regra de fé, a sua confiança, o princípio, a base, o alicerce, que eles estão se firmando como se fosse numa vida de fé em Deus. Não é a palavra de Cristo. Eles não estão firmando sua vida de fé em Deus no alicerce, no fundamento, na base, que é Cristo. Os católicos firmam sua fé, sua esperança de vida com Deus dentro das igrejas católicas. Os evangélicos firmam sua fé de vida, de esperança com Deus dentro das igrejas evangélicas. Os mormons também. Os testemunhos de Jeová também. Porque eles acreditam que a verdade de Deus é o que prega os anciões dentro do salão do reino. Cada um vive alicerçado na religião que está. O cristão que está em Cristo, ele vive alicerçado no alicerce verdadeiro, na base verdadeira que funda o homem numa vida com Deus, que é Cristo, a palavra dele. Como disse o próprio Jesus, Mateus 7:23. Não é dentro de nenhum conceito religioso ou dentro de nenhuma religião. Então, a religião tira você da direção de Cristo. O povo centraliza a vida e o viver não é em Cristo na palavra, é na religião. O povo entende que tem que buscar adorar a Deus, não é por meio da vida em Cristo, da fé em Cristo. O entendimento das pessoas de adorar a Deus é ir para o templo, as igrejas, que eles chamam de templo de casa de Deus, porque eles foram ensinados que tem que ir para ali adorar a Deus dentro daquela reunião, daquela solenidade, daqueles movimentos que lá vivem. Estão perdendo a direção. Vivem consagrando, são devotos através das atividades, das obrigações religiosas, guardando e praticando o legalismo religioso. Eles acham que a vida deles santificada a Deus, consagrada a Deus, é dentro da vida de obrigação, de atividades, de sacrifícios, de cultos.
Eles acham que isso é santificar, é servir a Deus, é fazer a obra de Deus. Estão desviando de Cristo, irmão. Tudo é em Cristo, irmão. Nada disso é dentro de nenhuma religião, guardando ou vivendo nenhuma ordenança religiosa. Tudo isso é em Cristo e por Cristo. Aí eu digo a você, dentro da religião, esses ensinamentos que o povo está recebendo e sendo instruído, tira você do alvo que é Cristo. Agora, olha a sutileza de Satanás. O povo vive tudo isso se desviando de Cristo em nome de que estão servindo a Cristo. Em nome de que estão com a fé em Cristo. Não, eu tenho fé em Cristo, mas eu preciso da rosa ungida. Eu preciso do sal grosso, da campanha, do culto, do pacto, da igreja. Eu preciso dos santos, dos anjos. Não, mas a minha fé é em Cristo. Mas se eu não estiver sendo batizado, eu não sou salvo. Eu tenho que dar o dízimo para Deus me abençoar. Eu tenho que guardar o sábado para ser de Deus e amar a Deus. Olha o que o diabo faz com essas pessoas. Tudo o que nós precisamos para a vida, para a aprovação, para a bênção de Deus é por meio de Cristo. Mas dentro da religião, o povo vive tudo isso por meio das igrejas. A vida de fé em Deus do povo não é centralizada em Cristo. É centralizada nas igrejas, nos lugares, nos ambientes que eles chamam de casa de Deus. Onde as pessoas vivem na direção do alvo errado. Se perdem da direção que Deus dá. Que leva o homem a Cristo. A direção que Deus dá à humanidade para chegar a Ele não é por meio de igreja, não é dentro de igreja, não é por meio de culto de igreja, não é por meio de sacrifício, de devoção, de obrigação de igreja, não é por meio de nenhum sacrifício religioso de igreja. É por meio da fé, do conhecimento, do entendimento em Cristo, por Cristo. Cadê os profetas de Deus para denunciar essa mentira do diabo que está sendo propagada dentro do sistema religioso, católico, evangélico, budista, mormon, testemunho de Jeová, qualquer que for ele? Cadê os homens que dizem que é profeta de Deus? Só quer fazer o show pirotécnico, que mostrar o poder, a unção, a autoridade que eles dizem que tem de Deus, dentro das igrejas, porque eles querem os palcos das igrejas. Eles querem se apresentarem nas igrejas. Eles querem o aplauso, o louvor da multidão das igrejas. Eles querem estar como estrela para o povo dentro das igrejas. Está entendendo isso? Eles nunca vão denunciar essa mentira pregada dentro do sistema religioso igreja. Porque eles estão lá presos, vivendo, conivente com aquilo. Fazem parte, compactuam, comunicam e jamais vão pregar contra. Porque não tem compromisso com o evangelho. Eles estão compromissados com os ministérios dos homens. Com o império, com o governo dos homens dentro das igrejas, a quem eles estão servindo e não a Deus. Por isso que não denunciam. Eu não mais me submeto a estar em um ambiente chamado igreja, para ouvir ali os homens que dizem que são de Deus, chamados pastores, profetas, não sei o quê, estão lá no púlpito que eles colocaram o altar para eles, para se fazer maior do que o povo. Fizeram um altar, criaram um templo e se colocaram como Deus para o povo. E o povo está ali reverenciando esses homens. O povo está colocando esses homens como intermédio da vida deles com Deus. O povo colocou igrejas como intermédio da vida deles com Deus. O povo colocou sacrifício, penitência, flagelo, obrigação de igreja como um meio de vida, de servir a Deus. Olha como o diabo faz, irmão. Tirando o povo da verdade. Eu não me submeto a estar dentro desses ambientes, vivendo essa abominação. Jamais eu vou estar dizendo amém a nenhum líder religioso, pastor, papa ou padre, que diga ao povo que tem que dar o dízimo, porque é a obrigação e Deus vai dar 100 vezes mais. Jamais eu vou ser conveniente e dizer amém a algum líder, pastor, papa ou padre, que diga para o povo, venha para a casa de Deus, aqui é a casa de Deus, você tem que servir, amar, zelar a casa de Deus, o ambiente institucional, igreja. Jamais eu vou comunicar e dizer amém. Eu vou protestar, condenar e reprovar. Eu não vou ser aceito no sistema. Jamais eu vou ser conivente, comunicar e compactuar com algum líder religioso
que ensine o povo que tem que se batizar para ser salvo. O batismo feito por eles. Nas instituições dele. Jamais. Pois não, senhora? Tem. Tem dois aqui, tá esperando o seu frete para entregar. É porque eu 02, a seu Francisco Cardoso 02. É, mas está no meu nome. Então não chegou Da Amazon. Tem não. Então é isso, gente. Jamais eu vou comunicar, compactuar e participar de algum ambiente que leva o povo a ser instruído com a mentira. Não, porque aqui é casa de Deus, vem adorar a Deus, dê o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que fazer isso, tem que obedecer ao seu líder, porque ele é a autoridade de Deus para você. A autoridade espiritual de Deus para nós é Jesus. Não é nenhum líder religioso, irmãos. Não é nenhum líder religioso. Jamais eu vou estar dentro desses ambientes, escravizando a minha vida, centralizada nos ambientes, como se fosse ali o lugar para eu servir a Deus e encontrar Deus. Jamais eu vou me submeter a isso. Por quê? Porque eu conheci a verdade. Eu tenho que reprovar a mentira. Eu não posso comunicar com a mentira. Eu sou profeta de Deus. Porque Deus me vocacionou, me deu a sabedoria da palavra para eu levar a palavra. Eu jamais vou me corromper e abandonar o meu compromisso de fidelidade a Cristo para pregar o evangelho dele. Jamais eu vou me corromper para me filiar a alguma instituição religiosa, no governo e na autoridade de nenhum pastor presidente, para buscar agradar nenhum pastor presidente, vivendo a mentira que ele prega para a multidão que está seguindo a ele, para que eu esteja conivente com essa mentira, para ganhar posição, ganhar cargo, ganhar campo, ganhar oferta, ser consagrado, ser levantado como obreiro no meio dessa multidão, vivendo maldição. Jamais eu me submeterei a isso. A minha vida está compromissada com Cristo. O meu compromisso é com o reino de Deus. Não é com o reino dos homens, igrejas. O meu compromisso é com o reino de Deus. Dentro da verdade do Evangelho. Sob a autoridade espiritual de Cristo, o cabeça, que me guia, a quem eu sirvo, que é o meu Senhor, que me deu a responsabilidade de anunciar ao mundo a verdade do Evangelho que ele trouxe para nos dar o conhecimento da salvação. O povo hoje está sendo ensinado, não, tem que ser salvo dentro da igreja, essa é a verdadeira. Não, só é salvo se cumprir o cerimonial. Não, se sair dessa igreja não tem salvação, porque a igreja verdadeira de Deus é essa. Não, a igreja verdadeira de Deus é aquela. Não, a igreja verdadeira de Deus é essa porque usa o véu. Não, a igreja verdadeira de Deus é essa porque guarda o sábado. Não, a igreja verdadeira de Deus é essa porque cumpre os rituais de batismo e de ceia. E disse daquilo outro. Está aí a discussão das religiões católica, evangélica, as principais instituições religiosas que se confrontam para saber quem é de Deus e quem não é, quem é a verdadeira e quem é a falsa. É a evangélica, a instituição religiosa evangélica e a católica. Pasmem vocês. Uma saiu da outra. Esse sistema religioso evangélico saiu do sistema religioso católico. Você, para poder estar em Deus, tem que estar em Cristo. Você pode estar no sistema religioso evangélico ou no sistema religioso católico, continua perdido de Deus. Você não vai encontrar Deus dentro de nenhuma dessas instituições. Você não vai ter a salvação de Deus dentro de nenhuma dessas instituições, praticando tudo que eles mandam lá. Porque o caminho para Deus, o meio de salvação, a verdade de Deus é Jesus. Não é nenhuma instituição religiosa. Aí vem o sistema católico romano com os seus líderes dizendo não. A igreja que Jesus
fundou foi a católica. A verdadeira igreja de Jesus é a católica. Jesus nunca fundou nenhuma igreja, instituição nenhuma. Essa instituição igreja católica é um instrumento, é um objeto de Roma, não é de Cristo. Cristo, quando veio, ele trouxe a verdade para pregar, para iluminar as pessoas que estavam na mentira. E a mentira pregada pelo sistema católico romano já vivia sendo pregado antes de Cristo. Só que o diabo é astuto, irmão. É aí onde eu digo. A Bíblia diz que o diabo tem astuta cilada. Olha o que o diabo fez para manipular as pessoas e tirá-las da direção de Cristo. O diabo pegou os homens no sistema católico romano e deu sabedoria para eles pegar o evangelho e misturar com as doutrinas, com os princípios, com os conceitos do sistema católico romano. Eles misturaram e se denominaram a verdadeira igreja de Cristo e colocaram agora a mentira de que Deus está nessa igreja, porque Deus fundou essa igreja e todos só encontram a Deus nessa igreja, só servem a Deus nessa igreja. E pegou e saiu misturando, contaminando a verdade do evangelho com as mentiras do diabo dentro do sistema pagão católico romano e se denominaram a religião cristã. Olha, a religião de Cristo. Cristo não deixou nenhuma religião. E aí o povo está vivendo hoje essa mentira. E dessa mentira saem outras mentiras. Porque o sistema religioso evangélico, ele foi gerado do sistema católico romano. Tá bom? Só muda o rótulo. Mas o princípio é o mesmo. No sistema católico romano tem o Papa, o sumo pastor presidente. No sistema evangélico tem os pastores presidentes. No sistema religioso católico tem as indulgências para alcançar a bênção de Deus. No sistema religioso evangélico tem as campanhas, os pactos e os votos. No sistema religioso católico, eles usam lá a mentira de que a igreja católica é a casa de Deus. No sistema religioso evangélico, eles ensinam que os templos evangélicos é a casa de Deus. No sistema religioso católico, eles estão lá idolatrando o anjo santo. No sistema religioso evangélico, eles estão lá idolatrando cantores, grupos, festas, igrejas, pastores. A idolatria é a mesma. Então, esse sistema, o sistema religioso católico ensina as pessoas que ninguém é de Deus se não passar pela Eucaristia. Tem que estar na igreja católica, ser batizado e participar do sacramento, o batismo. Nas igrejas evangélicas é a mesma coisa. Tem que se batizar para ser salvo. Tem que estar dentro da igreja. Tem que tomar a ceia. Tem que estar servindo. Tem que estar contribuindo. Dar dízimo, fazer isso. Não muda nada, irmão. A mesma mentira pregada como verdade de Deus dentro do sistema católico romano é a mesma mentira que também é pregada como verdade de Deus dentro do sistema religioso evangélico. Não muda. Você quer conhecer a verdade? Quer estar na verdade? Quer vida com Deus verdadeira? Conheça a Cristo. Se converta a Cristo. Aprenda de Cristo, siga a Cristo, se converta e devote sua vida a Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não a uma igreja, vivendo regra, norma e uma vida escravizada no legalismo da igreja, pelos homens. Quer uma vida com Deus? Só há um caminho, só há um meio, só há uma porta, só há uma verdade. Esse caminho é Jesus, esse meio é Jesus, essa porta é Jesus, essa verdade é Jesus. E ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Você nunca vai chegar a Deus por meio de nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica, ou nenhuma outra. Você só chega a Deus por meio de Jesus. Quer seguir a Deus, quer estar guiado por Deus, não é através do pastor, nem do papa, nem do padre. O pastor das nossas almas, o guia das nossas almas. A luz de Deus para nos guiar é Cristo. Siga a Cristo. Não pastor, nem papa, nem padre de nenhuma igreja. Você tem que ser guiado por Cristo. Doutrinado por Cristo. Seguir a Cristo.
guardar a palavra de Cristo. Não de religião dentro de conceitos e formação doutrinária de homens. Então que Deus abençoe você. Essa mensagem, essa instrução, esse esclarecimento é para iluminar o teu entendimento, te despertar e te dar o conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto e sair dessa mentira que o diabo tem prendido a humanidade dentro das religiões, levando o povo a pensar que estão servindo a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.